Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. E aí, animados para aprender muito? Espero que sim. Então vamos lá. Na aula de hoje vamos aprender um pouco, revisar um pouco aí sobre compreensão e interpretação textual. Antes disso, vamos conversar um pouco sobre comunicação, interação e linguagem, que faz parte aí do nosso dia a dia, né? Então, a comunicação é o processo por meio do qual interagimos. Então, nós entendemos, fazemos entender também, né? Passamos ali uma mensagem e aí nós vamos nos comunicando. Temos também a interação, que significa ação intersubjetiva, ou seja, ação entre os sujeitos. E a linguagem, que é um sistema de significação simbólica que permite que expressemos nossas ideias, intenções, emoções. Então aí surge a pergunta, né? O que é um texto? Para que a gente possa compreender e interpretar esse texto. Então, primeiramente, o que é um texto? Um texto é uma manifestação da linguagem. Pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor interpretado por um receptor. Dessa forma, tudo que é interpretável é um texto. Outra forma de conceituação é pensar que tudo aquilo que produz um sentido completo, seja uma mensagem compreensível, é um texto. Então, assim, se tem ali determinado texto escrito, se eu vou ler, compreendo ali o que o autor quis passar, se fez sentido, aquilo ali é um texto, tá? Lembrando também que um texto ele pode aí ser escrito, né? Utilizar aí a linguagem verbal, mas também uma linguagem não verbal. Então, por meio das imagens, dos símbolos, nós também temos um texto. E esse texto aí pode também, para a gente fazer um sentido. Então, o que é compreensão e interpretação de texto? Então, primeiramente, são coisas diferentes. Compreender um texto é diferente de interpretar esse texto, tá bom? Então, a compreensão de texto parte de uma análise do que está explícito no texto. A mensagem é transmitida de maneira objetiva, com uma linguagem denotativa. Então, eu leio o texto, né? Quando eu vou lá responder as perguntas, se a pergunta pedir para que eu volte ao texto, ou de acordo com o texto, trata-se aí de uma compreensão, ou seja, a resposta que eu preciso está ali bem clara, de forma bastante objetiva, né? No texto, está presente no texto a resposta. Então, aí vai ser uma compreensão. E a compreensão, geralmente, ela tem aí... Geralmente não, ela traz aí uma linguagem denotativa sempre. E aí a gente vai revisar um pouquinho. O que é mesmo conotação e denotação em um texto? Bom, quando eu falo de um sentido conotativo, é um sentido mais geral, que se pode atribuir a um termo abstrato, além da significação própria, um sentido figurado, metafórico, vai muito além do que está escrito ali. Por exemplo, os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que leis, trechinho aí de Mário Quintana. Então, quando ele diz, né, os poemas são pássaros, ele está falando aí de forma literal, de forma denotativa, os poemas são pássaros? Não. Mas aí a gente está fazendo aí essa comparação, né? Essa metáfora, onde os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, pousam no livro que leis, né? Geralmente esse sentido conotativo ele está presente aí na poesia, numa canção, ele é mais poético. Já o sentido denotativo é o significado de uma palavra ou expressão mais próximo do seu sentido literal, um sentido real, denotativo, né? Então, é ali realmente ao pé da letra. É o que está escrito ali mesmo, sentido real. O sentido também que está ali presente no dicionário. Por exemplo, aqui.
Eu digo, Maria gosta de doce de banana. Então, esse doce destacado aí, ele está no seu sentido denotativo, né? Porque eu estou falando realmente de um doce. Mas se eu digo que Maria é um doce de pessoa, já esse doce aí não está no seu sentido denotativo, está no seu sentido conotativo, né? Ou seja, Maria é uma pessoa agradável, podemos dizer assim. Então, quando eu digo Maria gosta de doce de banana, então aí eu tô tratando aí de uma compreensão de texto. Quando eu leio, está bem claro aí que ela gosta do doce ali de banana. Então, não preciso interpretar nada. Já quando eu digo Maria é um doce de pessoa, pelos meus conhecimentos aí de mundo, né? Eu entendo que Maria é uma pessoa agradável. Então, a interpretação de texto, por sua vez, envolve o nosso conhecimento de mundo. Vai além do texto. Por isso, a interpretação não parte do que está explícito no texto. Cada leitor possui as suas experiências. Por isso, a interpretação de texto é algo subjetivo. Então, eu vou lá, leio o texto todinho, para que eu possa interpretar, né, essa resposta, essa interpretação, não vai estar muito clara ali no texto, não vai estar explícito, para que eu possa encontrar ou no primeiro parágrafo, ou no segundo, ou no terceiro. Não. Vai depender ali, né, dos meus conhecimentos de mundo. Então, leio o texto e ali eu vou interpretar, vou relacionar com a minha vivência e vou ali encontrar a resposta adequada. Então, ó, como realizar uma boa compreensão e interpretação textual? O que é preciso fazer, saber? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, leia muito todos os dias. Então, tem que fazer parte aí da sua rotina você procurar ler textos, diferentes tipos de textos, textos de gêneros textuais diversos, porque quanto mais você lê, mais você vai ter conhecimento também de mundo, e isso vai ajudar muito na sua compreensão e na sua interpretação textual. Busque se concentrar. Então, quando você estiver lendo, né, ou estudando, busque focar naquele momento. Então, reserve, eu vou ficar aqui meia hora. Então, você pode ficar 15 minutos, depois pode levantar, tomar uma água, retornar, continuar ali com mais 15 minutos, né? Depois você pode prolongar esse tempo, né? Vou ficar aqui meia hora hoje, lendo, entendendo aqui, buscando, estudando. Então, ao se concentrar, você tem que ficar focado naquele momento ali, somente naquela leitura, certo? Outra dica aqui. Faça um resumo do que leu e explique para alguém ou para si mesmo. Então, você está estudando aquele texto, né? Quando você terminar, você pode fazer um resumo, escrevendo tudo que você compreendeu ali, o que você entendeu daquele texto. Depois você pode explicar para si mesmo, né? Ou para alguma pessoa próxima. E também, estude gramática, né? A gramática, ela faz parte aí também da língua portuguesa. E quando a gente estuda gramática, também pode muito nos ajudar aí nessa compreensão textual. E escreva muito também, tá? Você pode aí, buscar os temas aí da atualidade e buscar escrever um pouco sobre aquele tema todos os dias. E aí também você vai desenvolvendo. Então, você está ali diante daquele texto. Antes de você começar a ler, o que é que a gente tem que fazer? Antes da leitura do texto, leia primeiramente o enunciado. Busque entender o que a questão está pedindo. Para facilitar, destaque a palavra-chave do enunciado. Então, está lá o texto, né, se você estiver fazendo uma prova. Depois, abaixo, tem as questões referentes àquele texto. Tá bom? Então, você não comece logo lendo o texto todo. Comece pelo enunciado. Então, você vai lá, identifica ali o enunciado, leia, releia. Veja se é um enunciado ali, se é uma questão relacionada à compreensão ou de interpretação, e só depois vai para o texto.
No próprio enunciado também você pode destacar ali alguma palavra-chave, alguma palavra que chamou sua atenção, e depois você volta para a leitura propriamente do texto, tá bom? No momento da leitura, que é onde você está realizando ali, né, aquela leitura mesmo, então realize uma primeira leitura do texto e busque identificar o assunto do texto. Então, nesse momento, não faça nenhuma marcação. Leia somente sem marcar nada. Vai ser a primeira leitura, tá bom? Ainda nessa leitura, depois que você realizar a primeira leitura sem nenhuma marcação, você vai realizar uma segunda leitura mais aprofundada, tá bom? Então, dessa vez, você vai prestar mais atenção às ideias principais de cada parágrafo. Você já pode começar a sublinhar as ideias principais, marcar palavras negativas ou outras expressões, né, que chamem ali a sua atenção. Geralmente, a segunda leitura, ela é muito mais... você vai conseguir bons resultados do que só na primeira. Na primeira você lê, mas não consegue compreender muito rapidamente. Já na segunda leitura, você está mais familiarizado ali com aquele texto. E depois, com as marcações, fica muito mais fácil de você compreender ali o que está se pedindo, tá bom? E após a leitura, você vai buscar elaborar um resumo do que você leu. Claramente, se você estiver estudando em casa, tá bom? Porque na hora da prova lá não tem como a gente fazer esse resumo, talvez não dê tempo. Mas em casa, quando você estiver estudando, exercitando ali, praticando, resolvendo questões, você pode. Então, parou, leu o texto, viu os enunciados, está ali respondendo, você pode elaborar um resumo do texto que você leu. Então, você vai esquematizar as ideias, destrinchando o tema principal, as ideias principais e secundárias, os dados, os fatos, o objetivo e a conclusão do texto. É um resumo do que você compreendeu do que está dizendo ali, tá? Uma técnica bastante que pode ajudar muito é o mapa mental. O mapa mental é feito por meio de desenhos, por meio de figuras também. Já o texto corrido é aquele texto que a gente divide por parágrafos, né? Então, aí você pode escolher. Pode fazer o resumo tanto por texto corrido ou utilizando o mapa mental. E o que é o mapa mental? Bom, mapa mental é uma técnica de organização e memorização de pensamentos lógicos e ideias que foi difundida pelo psicólogo inglês Tony Buzan. O modelo mais utilizado atualmente foi desenvolvido para potencializar a capacidade do cérebro de armazenar conhecimento e elaborar raciocínio lógico. Por isso, essa habilidade é muito utilizada por estudantes de todas as áreas de escolaridade, tá? Então, vamos ver aqui como fazer, né, esse mapa mental. Então, ali tem um modelinho onde esse retângulo central você coloca o tema, né? Ou você pode colocar o título do texto ou o tema principal de que ele trata, né? Então, você vai definir esse tema principal. O título do mapa mental deve ser escrito em letras grandes no meio do papel. E depois você vai elencar os subtópicos principais, ó, que são esses retângulos menores. E aí você pode colocar. O texto fala desse tema principal, mas dentro desse tema ele está abordando outros subtópicos, né? Outros subtemas. Então, você pode colocar em cada quadrinho desse um subtópico. Escreva os tópicos relacionados a cada subtópico. Faça um desenho simples em cada palavra-chave principal. Sequencie a ordem dos agrupamentos. Então, aqui é só um modelo. Você pode ainda continuar puxando setinhas, continuar colocando observações, uma citação que você achou interessante. E aí você vai, produzindo seu mapa mental e vai revisando, vai compreendendo, interpretando bem melhor o seu texto. Então, serve muito aí para quando você estiver estudando, né, principalmente em casa com mais tempo, onde você pode estar aí produzindo esses mapas mentais. E aqui tem um exemplo bem simplesinho aí de mapa mental, onde a pessoa não utilizou nem retângulo, nem figuras, nem nada. Colocou apenas o assunto, que foi adjetivos,
Então, puxou aí 4 setinhas, ó. Então, ela falou ali que é uma qualidade, pode representar aí também uma característica, um aspecto, que o adjetivo ali caracteriza o substantivo, né? Que ele pode se flexionar em gênero, número e grau, que ele pode ser simples, composto, primitivo ou derivado. Então, ela pegou esse assunto e fez o seu mapa mental para lembrar, né? Então, aí você pode fazer com todas as outras classes gramaticais. Na verdade, o mapa mental ele serve para qualquer assunto, tá bom? E aí eu trouxe agora uma canção muito conhecida de Chico Buarque, aí, um dos principais nomes da música popular brasileira. Essa música, quem puder ouvir, né, pode procurar no YouTube para acompanhar melhor. E eu vou ler para vocês. Então, ó. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz para eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta para eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. E aí vai retomando, né, lá para a primeira estrofe, justamente para a gente analisar aí essa canção que tem por título Cotidiano. Então fala aí um pouco da rotina aí entre o casal, né, onde o homem sai para trabalhar e a mulher, né, está ali bastante dedicada, esperando. E aí a gente pode, diante dessa canção, pensar em diversos fatores, né? Mas vamos aqui responder algumas questões, ó. Então, qual o significado da palavra cotidiano aí nessa canção? Quando ele fala cotidiano, está se referindo a quê? A um esquema, a uma jornada, a uma rotina. Então, justamente, é uma rotina, né? Ou seja, todo dia está ali acontecendo a mesma coisa. Então, a letra fala do dia a dia do homem ou da mulher? Aqui a gente tem assim, ó, do homem, porque o eu lírico está em primeira pessoa e é masculino, né? Porém, apesar de ele estar relatando ali tudo o que acontece, a gente também pode pensar aqui um pouquinho do dia a dia também dessa mulher, né? Do contexto aí que essa mulher está inserida, que esse homem está inserido. Então, qual é a expressão que mais se repete no texto? E qual é a relação dessa palavra com o tema da música? Então, ó, todo dia, né? Então, aí que vai muito se repetindo essa expressão, todo dia, né? Esse cotidiano, essa rotina. A relação é a de reforçar as ações que se repetem no dia a dia do eu lírico. Quais as palavras indicam a progressão temática e textual na letra da música? Então, ó, hortelã, café de manhã, né? Feijão, meio-dia, portão no fim da tarde e paixão à noite. E nos versos? Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Qual foi a intenção do uso do pleonasmo, né? Pleonasmo é aquela expressão que se repete. Então, se eu digo, me sorri um sorriso pontual. Então, quem sorri é um sorriso, né? E me beija com a boca de hortelã. Então, ó, para reforçar a ideia de repetição, que é o tema central da música, tanto que a primeira estrofe é igual à última estrofe, né, da canção. Outro texto aqui, esse foi do Enem. Então, tem ali rede social, né? E o homem, né, o pai, falando. Rede social aqui em casa é outra coisa. Então, o que a gente pode interpretar, né, dessa imagem aí, dessa questão? No caso, trata-se aí de uma interpretação textual. Porque se eu fosse falar rede social aqui em casa é outra coisa, a gente sabe muito bem que aí ele não está se referindo a essa a rede social, né, que a gente mexe
na internet aí. Ele está aí se referindo a outra situação econômica, outra situação aí de desigualdade no Brasil. Então, ó, vamos lá. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Então, quando ele diz na rede social, aqui é outra coisa. Está se tratando aí de uma polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Está recorrendo aí a uma ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa. É uma homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. É uma personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Ou é uma antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Bom, trata-se aí de uma polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão, né, rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular. Então, rede social a gente pode entender aí por essas redes que a gente vai se comunicando por meio da tecnologia, né? Faz parte aí do nosso dia a dia. Ou a rede social, aquela ali de se balançar, né? Só que aí realmente inserida num contexto bastante triste e real aí também da nossa sociedade. Então, assim finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Foi um momento muito bom estar aqui compartilhando ideias com vocês. Continue estudando muito e até a próxima aula.